Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que bom poder te encontrar mais uma vez para juntos abrirmos a Palavra do Senhor. Esta palavra que jamais voltará vazia e que hoje vai encher o seu coração de certeza e esperança, porque o Senhor é quem vai falar. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre como manter a esperança no novo ano. Algumas pessoas que às vezes me perguntam assim: pastor, Jesus não está demorando muito para voltar? Quanto tempo mais vamos ter que esperar? Diante dessas perguntas, existem alguns riscos da aparente demora da volta de Jesus. Para saber mais, fica comigo, a Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu quero lhe apresentar um material muito importante e muito relevante para você que ama a Bíblia, que gosta de estudar a Palavra de Deus e entender ainda mais sobre as profecias. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma revista chamada A Procura da Verdade. Esta aqui é a revista Esperança, que trata dos principais temas da Palavra de Deus, que vão lhe ajudar a compreender as grandes verdades que Deus deixou revelada para mim e para você. Aqui, por exemplo, o tema número 12 dessa revista, ele tem muito a ver com aquilo que vamos estudar agora. Olha, o tema número 12, ele fala sobre a volta de Cristo, o maior e mais especial evento que está por acontecer em nosso planeta Terra. E eu espero muito o dia da volta de Jesus, quando nós estaremos juntos com Ele e juntos para todo o sempre. Esse material aqui é um material que você pode ter acesso agora, gratuitamente. E o que você precisa fazer para ter esse material? Bom, é bem simples. Você tem que ir no nosso site e lá você vai ter acesso a esse material que vamos enviar gratuitamente para você. Ou, se você não quer ir no site ou não consegue entrar no site, porque você não tem como acessar, você pode ligar para nós também. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir outra vez. 12 21 27 31 21. Esse é o telefone. Ou você pode ir no nosso site. O site é o seguinte, é novotempo.com/escola bíblica. O site que você vai chegar é esse aqui, novotempo.com/escola bíblica. Essa é a página aqui, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você vai ver que nós temos aqui à sua disposição vários estudos bíblicos, materiais que vão enriquecer a sua jornada, a sua compreensão. Tem revista Esperança, tem livro, tem séries, ou seja, materiais que vão aprofundar a sua compreensão na palavra do Senhor. Então você vem aqui, escolhe um estudo desses aqui, pode ser o estudo que eu te mostrei, A Procura da Verdade, ou qualquer outro estudo bíblico. Você tem duas opções, baixar em PDF ou pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, vem aqui essa página onde você vai fazer o seu cadastro e então vamos enviar esse material diretamente aí na sua casa, sem nenhum custo. Volto a repetir, tá bom? O outro convite que eu tenho para você é que, se ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, porque lá estamos postando todos os programas da Arena do Futuro para que você possa rever e compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Aqui está, então, a nossa página. Você vai lá no YouTube e coloca a Arena do Futuro e você vai chegar aqui, então, nesta nossa página, onde nós temos a alegria de te receber e ter esses materiais inteiramente à sua disposição. Tudo certo? Então, dito tudo isso, vamos então para o tema de agora, porque vamos falar sobre mantendo a esperança no novo ano. Todas as vezes,
quando passamos de um ano para outro. Temos os nossos planos, nossos projetos, temos as nossas expectativas daquilo que vai acontecer. Mas eu quero tratar com vocês, neste programa Arena do Futuro, a partir de uma perspectiva espiritual. A maior esperança que nós temos em toda a Bíblia é a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos esta promessa não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia. Em vários trechos, nós encontramos a certeza de que este mundo terá o seu fim, de que a história que hoje está tomada pelo pecado será reescrita agora em uma nova história, onde não haverá dor, morte, maldade, miséria, cemitérios, tragédias e tristezas. A Bíblia nos aponta para um futuro glorioso. A Bíblia nos dá a dimensão de uma vida eterna, onde eu e você nunca mais vamos nos separar e estaremos para sempre, não apenas com as pessoas que nós amamos, mas estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é bom demais, né? Não dá para ficar de fora, porque esse é o convite que Deus faz para você hoje. É a graça que te alcança, é essa graça que nos dá certeza de que nesse mundo nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo vai voltar, e isto é certo. Quem fez a promessa foi o próprio Deus, e quando Deus promete, Ele cumpre. Diferentemente dos seres humanos que podem prometer e não cumprir, quando Deus fala que vai fazer algo, Ele faz. Você pode ter total certeza disso. Então, se Jesus vai voltar, isso significa de que Deus está no controle de toda a história. Ele está levando este mundo exatamente para o cumprimento final das suas últimas profecias. As suas promessas, elas são certezas, porque o controle da história não foi perdido. Deus sabe exatamente cada detalhe do nosso mundo. E Ele tem controlado tudo. E da mesma forma, como Deus tem controle da história do universo, Deus também quer ter o controle da sua história. Quer ter o controle da sua vida. E Deus nunca fará isso sem a sua vontade, sem que você se decida. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não faz nada contrário àquilo que você quer. Então, se Deus controla a história, Ele quer hoje também controlar a sua vida. Mas se Deus está controlando a história, pastor, talvez você esteja pensando, Jesus prometeu que voltaria. Eu confio que as promessas bíblicas, elas são verdadeiras e genuínas. Mas essa volta de Jesus não está demorando muito? A nossa espera não está longa demais? Jesus já não deveria ter voltado? Antes de lhe apresentar algumas preocupações que eu tenho com essa inquietação de uma aparente demora da volta de Jesus, eu creio de que Jesus voltará no momento certo da história. Ele surgirá nas nuvens dos céus, no momento no qual ele deve surgir, porque a promessa de Jesus, ela é segura e verdadeira. Você não tem razão nenhuma para desconfiar ou desacreditar, porque aquilo que Jesus falou que faria e fez, nos dá certeza de que aquilo que Ele falou que ainda vai fazer, também se cumprirá. Porque Ele não falha. O amor de Cristo nunca falha. Todos podem falhar contigo. Sua esposa pode ter falhado contigo. Seu marido pode ter falhado. Seus filhos podem ter falhado. Teu chefe pode ter falhado. Aquela pessoa que você confiava pode ter falhado. Mas Cristo nunca falha. E é assim que eu quero te convidar para entrar neste novo ano
com a certeza de que você serve um Deus poderoso, um Deus que não conhece limite para nada. Então, se esta ideia de uma espera longa toma conta do coração de algumas pessoas, nós podemos cair em alguns perigos ou alguns riscos que esta aparente espera gera no meu e no seu coração. O que eu e você podemos aprender com a espera? Eu quero te convidar a ler um verso da Bíblia comigo, que está no Evangelho de João, no capítulo 11. Este é o capítulo que trata da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Maria e Marta. Esta família era muito próxima a Jesus. Jesus esteve algumas vezes com cada um desses que pertenciam a esta família. Jesus os amava de maneira muito especial, assim como ama todos os seres humanos. Mas, neste caso, Jesus tinha uma relação de convívio com a família. Certa vez, Lázaro ficou doente. E então as suas irmãs pediram para chamar Jesus, para que ele viesse e visitasse Lázaro e o recuperasse da sua enfermidade. Então, a Bíblia nos diz o seguinte, no versículo número 32 de João, capítulo 11. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Maria teve dificuldades para lidar com a espera. Porque quando chega a Jesus a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus não vem imediatamente. Ele vem alguns dias depois. E quando Jesus chega, nesse aparente atraso, Lázaro já estava morto. E Maria, na sua reação, foi: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Ou seja, ela esperava o retorno de Jesus para antes daquilo que de fato aconteceu. Maria teve que lidar com a espera. Ela esperava uma cura, mas Jesus tinha uma ressurreição para fazer. Ressurreição é muito mais do que curar. E quando Jesus não volta no tempo de Maria, ele sabia quando deveria voltar, quando deveria chegar à casa do seu amigo Lázaro, porque ele tem o controle da história, lembra disso? Ele sabe todos os momentos e, portanto, ele regressou exatamente no ponto que ele deveria regressar. Quando nós confiamos em Deus, nós temos certeza de que Ele está cuidando de todos os detalhes. Nada escapou do controle do Senhor. Portanto, você pode confiar e entregar a sua vida nas mãos do nosso Deus, porque Ele não falha. Nós, às vezes, que ficamos ansiosos, preocupados, mas Ele está cuidando de tudo. Eu quero, mais uma vez, te lembrar, se você ainda não pediu a nossa revista Esperança, liga para nós. O telefone é 12 21 27 31 21. Vou repetir. 12 21 27 31 21. A nossa equipe está esperando para lhe atender e então enviar este material. Tá bom? Continuando em nosso estudo, para entender e compreender ainda mais sobre a espera, Maria mostra a mim e a você que muitas vezes nós não sabemos lidar com essa espera. Nós queremos tudo no nosso tempo, mas às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o meu tempo não é o tempo de Deus. Então, quando eu tenho que esperar, não é Deus que se atrasou, é o meu tempo que se antecipou, porque Deus continua trabalhando no tempo certo. No momento exato, Deus então se manifestará e a vontade dele se cumprirá. Então, aprender a lidar com a espera se torna fundamental, porque existem alguns perigos
para a humanidade nesta aparente demora da volta de Jesus? Se já era para ele ter voltado, como algumas pessoas acreditam, quais são os riscos que nós corremos? Eu coloquei aqui alguns desses perigos para conversar com vocês. O primeiro é o apego ao dinheiro. O segundo é a falta de vigilância. O terceiro é o enfraquecimento por causa de tempos difíceis. O quarto tem a ver com o esfriamento espiritual. O quinto tem a ver com o crescimento do ceticismo e do materialismo. O sétimo é a acomodação cultural. E o último, o desgaste da esperança. Então, nós temos aqui 7 pontos dos quais precisamos abrir os nossos olhos. E eu quero lhe explicar um pouco melhor esses perigos. O primeiro é o apego ao dinheiro. Se Jesus está demorando para voltar, algumas pessoas começam a buscar segurança nos bens materiais, ou segurança nas posses, segurança naquilo que pode conquistar. Então essas pessoas acabam se apegando aos recursos financeiros. Esses recursos, eles trazem uma falsa sensação de segurança, porque eu posso confiar naquilo que eu tenho como comprar. Tempos de prosperidade são tempos difíceis também para a espiritualidade. Eu tenho encontrado na minha história muitas pessoas que se aproximam de Deus quando passam por dificuldades e que se afastam quando tudo está estável e tranquilo. Parece que quando nós temos falta, estamos mais abertos e dispostos à presença de Deus. E quando nós temos abundância, temos a tendência de confiar naquilo que nós possuímos e deixamos de lado a nossa espiritualidade. É nesse sentido que corremos um grave risco espiritual. Quando eu confio na minha força, na minha energia, na minha sabedoria e nos meus bens, eu deixo de confiar no meu Senhor. Então, o senso de urgência se perde, porque a confiança está no dinheiro. O foco fica mais naquilo que está na terra do que no que é espiritual. Então a preocupação está na minha vida, nos meus negócios, e não no reino de Deus, e não nos negócios do Senhor. Neste ponto, nós podemos esquecer do mais importante, que é a missão, é a pregação do Evangelho, que realmente traz paz ao coração das pessoas. Quando eu olho para os primeiros discípulos, os apóstolos, eles eram extremamente motivados em pregar o Evangelho e eles não se calavam, eles não se detinham, eles avançavam com todas as forças necessárias, porque para eles o reino de Deus era urgente. Eles não esperavam uma próxima geração para Jesus voltar. Eles pensavam que Jesus voltaria na própria geração deles. Há outros riscos que precisamos explorar e eu quero te convidar a ir para o segundo risco, que esta aparente demora da volta de Jesus pode gerar no meu e no seu coração, que é a falta de vigilância. Vigiar é estar atento o tempo todo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então, se eu não sei, eu tenho que estar preparado para todos os momentos. Além do que, como eu não sei o dia que Jesus vai voltar, eu também não sei quando será o meu último dia de vida aqui na Terra. Quando eu morrer, o meu destino final estará selado. Se eu estou salvo ou se eu estou perdido, será decretado pela vida que eu vivi agora. Então, se eu paro de vigiar, se eu paro de preocupar-me com a minha preparação espiritual, porque aparentemente Jesus está demorando e eu posso deixar para depois. O depois pode ser muito tarde. O mesmo aconteceu no dilúvio. Noé pregava e muitas pessoas riam de Noé e não deram ouvidos. Mas quando veio o dilúvio, algumas pessoas correram para frente da arca para tentar entrar, mas a porta já estava fechada e já não tinha mais como mudar. Então, para você não ser pego de surpresa, o preparo tem que começar nesse momento.
Por isso, no Arena do Futuro, eu estou sempre convidando você para entregar a sua vida e o coração nas mãos de Jesus e não deixar para depois e não deixar para amanhã, porque a hora é agora, o momento é esse. Quando as pessoas param de vigiar, elas se tornam desatentas aos sinais dos tempos e elas não identificam mais o cumprimento das profecias. Um outro problema é que quando as pessoas param de estar vigilantes, elas não se preparam o tempo todo e poderão ser pegas despreparadas, como as virgens que a Bíblia conta em Mateus capítulo número 25. Metade das virgens estavam preparadas para a chegada do noivo e a outra metade não estava. Aquelas que estavam preparadas puderam receber o noivo e aquelas que não estavam preparadas se perderam. O mesmo acontecerá com muitas pessoas na humanidade. Alguns estão preparados e prontos e vão se encontrar com o noivo. Outros não estão se preparando e quando o noivo vier, será muito tarde. Já não haverá mais tempo para preparação. Venha comigo até a palavra de Deus, veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Paz e segurança são riscos espirituais para nós, porque paz e segurança pode nos levar a esquecer de Deus, ou a nos desconectar da palavra do Senhor. Então, paz e segurança leva as pessoas para não estarem atentas. E esse é um risco espiritual do qual eu e você precisamos abrir os nossos dois olhos. Continuando, o terceiro problema, que é o enfraquecimento da fé por causa dos tempos difíceis. O que a Bíblia nos diz é que, na medida que nós nos aproximamos do fim, os problemas vão se agravar. O mundo não vai ficar melhor ou mais fácil de se viver, mas será cada vez mais difícil e complicado. Tempos de angústia, dos quais nunca existiram, são os tempos que nos aguardam, nos momentos que antecedem a volta de Jesus. Então, se os problemas serão mais difíceis no mundo, isso significa que nós também teremos mais dificuldades para liderar a igreja, ou para conviver com a igreja, porque se a humanidade fica pior, e a igreja é um local que recebe as pessoas da humanidade, essas pessoas virão pior para a igreja. Virão mais destruídas e afetadas pelo pecado. Então vai ser mais difícil liderar a igreja. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, de que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor. Esta humanidade será uma humanidade completamente desconfigurada. Isso significa que para algumas pessoas, por causa desses tempos difíceis, elas perderão a fé. Mas é nesse momento, quando o mundo vai ficando pior, que a fé tem que aumentar. Enquanto o mundo piora, precisamos de uma igreja que melhora. Precisamos de fé que demonstre a nossa certeza e a nossa confiança no poder do Senhor. Há algumas pessoas que têm uma visão muito negativa do Evangelho e um conceito equivocado da igreja. E acham que podem ter Jesus sem igreja. Não se engane. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, igreja é o local que Deus separou para que eu e você vivêssemos em comunhão. Nós precisamos sim da igreja para a manutenção da fé. Eu já encontrei pessoas que falam assim para mim: pastor, eu não preciso da igreja para manter-me vivo espiritualmente. Por alguns dias, por algumas semanas. Mas o que eu percebo é, na maioria das situações, as pessoas que se desconectam da igreja conseguem manter a fé por um tempo, mas depois a fé morre. Seguindo um outro perigo, nós somos chamados para uma dependência ainda maior em Deus e um compromisso renovado com a missão. Então eu não posso me soltar desse Deus.
Eu preciso estar ligado a Ele o tempo todo, porque só assim será possível dar os frutos necessários que Deus espera na minha vida e na sua vida. Seguindo um pouco mais, a palavra de Deus diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades. Ou seja, o meu inimigo não é o meu irmão. O meu inimigo é um inimigo espiritual. Os principados e potestades representam os demônios que se levantaram contra Deus no céu e que instalaram um conflito aqui na terra. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Não temos que lutar contra as outras pessoas, porque elas sofrem aquilo que também nós sofremos. Todos estamos no meio deste mundo tomado pelo pecado. Estamos destinados a uma morte eterna. Mas, graças a Deus, em Cristo Jesus, temos a salvação e a eternidade. Portanto, ninguém que está do meu lado é meu inimigo. Ninguém que eu convivo é meu inimigo. Ainda que essas pessoas tenham pensamentos diferentes dos meus, ainda que elas não se preparem para o céu como eu me preparo, elas não são meus inimigos. Porque os nossos verdadeiros inimigos são aqueles que os nossos olhos não veem. É uma luta espiritual que se trava diante de todos nós. Um quarto perigo é o esfriamento espiritual. Gente que relativiza a fé, que perde o reino de Deus como foco e não mais tem comunhão, não mais tem compromisso, estão frias espiritualmente. Porque Jesus ainda não voltou, porque pensam que a promessa está demorada demais. Deixam que o gelo tome conta da sua espiritualidade. E quem se esfria espiritualmente precisa passar por um processo de reconversão. A santidade do Evangelho não pode ser deixada pelo profissionalismo. Não são técnicas de pregação da palavra de Deus, mas é um coração aberto, sincero, que vê em Deus a saída e ajuda para enfrentar os maiores problemas desta vida. Um outro perigo é o ceticismo, é o materialismo, é a razão. É quando as pessoas passam a questionar as promessas bíblicas, porque parecem distantes ou porque parecem irrelevantes. Mas esse é um risco do qual eu e você precisamos romper, porque as promessas de Deus são verdadeiras e elas acontecerão no tempo certo. Um outro problema é a acomodação cultural. Para parecer mais relevante ou para evitar conflitos, deixamos de lado as doutrinas bíblicas, diluímos as verdades centrais. A igreja agora não é mais um movimento espiritual, mas ela se torna então uma instituição social. Veja, esses são riscos que a Bíblia apresenta de uma aparente demora, mas eu creio que Jesus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Jesus Cristo voltará no tempo certo. Esses riscos todos são riscos que batem à nossa porta neste novo ano que está começando. Mas se você quer manter a sua fé e a sua esperança, o meu convite é: agarre-se à verdade de Deus. Satanás trabalha para colocar no seu coração de que Jesus está demorando, ou se ele está demorando é porque nem vai voltar mais. Mas longe disso, ele está hoje aí do seu lado, preocupado contigo e quer te dar uma eternidade. Quer você hoje aceitar esse Cristo como seu Senhor e Salvador? Se é o seu desejo, ora comigo. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor enche o nosso coração de esperança. Estamos começando um novo ano e queremos começar junto contigo, para que mantenhamos viva a nossa fé, viva a nossa esperança e a certeza de que muito em breve estaremos com Cristo Jesus na eternidade. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.